Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para trazer mais algumas novidades acerca da Guarda Civil, porque como idealizador desse projeto que prevê a criação da Guarda Civil, eu estou sempre envolvido, preocupado em melhorar esse planejamento e sobretudo na atuação, o planejamento quanto à disposição dos guardas, dos patrulheiros que vão atuar na Guarda Civil, não apenas em Três Passos, mas também nas cidades da região. Como eu já falei em algum vídeo anterior aí, eu mencionei as cidades que podem fazer consórcio público e utilizar reciprocamente o serviço da guarda de forma compartilhada. São 7 cidades, com Três Passos são 8. Então essas cidades são Tenente Portela, Criciúmal, Humaitá, Miraguaí, Bom Progresso, Tiradentes do Sul e Esperança do Sul, se eu não estou enganado. Mas ainda acaba sendo um número expressivo de municípios para a gente atender, considerando que as contratações a nível de concurso vão permanecer nas prefeituras dessas cidades. Então, para não sobrecarregar as prefeituras com muitos funcionários, com muitos servidores municipais, a ideia é poder reduzir um pouco o número de cidades e poder manter um número de agentes, de guardas que vão atuar. Então aqui eu fiz um levantamento e um planejamento considerando a contratação de 50 guardas, que inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre o investimento para a Guarda Civil, também considerando esse número de 50 guardas. Então eu comecei a planejar como poderia ser disponibilizados esses 50 guardas, considerando a troca de turnos, né? Então aí eu imaginei o seguinte: desses 7 municípios que podem fazer parceria com o Três Passos por meio de consórcio público, nós podemos pegar apenas alguns, não todos eles. Então assim, como nós precisamos um mínimo de habitantes, que é 50 mil, para que a guarda se torne armada, para que a Polícia Federal possa liberar o porte de arma às guardas municipais, ou no caso a Guarda Municipal de Três Passos, então nós precisaremos unir a Três Passos, Tenente Portela e Criciúmal pelo menos, para que esse número mínimo de habitantes possa ser alcançado e para que a guarda então possa se tornar armada. Muito bem. Além de Criciúmal e Tenente Portela, nós podemos unir ainda Humaitá, Tiradentes do Sul e quem sabe Bom Progresso, ou enfim, depende também do interesse dos próprios prefeitos dessas cidades. Mas e vamos analisar Tenente Portela, Criciúmal, Tiradentes do Sul e Humaitá, e eventualmente Bom Progresso. Então, com Três Passos ficam 6 cidades, tá? Só que o que acontece? Nós precisamos considerar a aquisição de viaturas, equipamentos, armas, uniformes, além da contratação dos guardas, além da contratação de curso para que eles possam ter uma formação adequada para poder atuar frente a essa instituição de segurança pública. Então vamos lá. Como vamos disponibilizar essas viaturas? E, por consequência, as equipes, né, os agentes que vão atuar na Guarda Civil. Eu pensei em fazer da seguinte forma: Tenente Portela e Criciúmal, ambas receberiam 2 equipes cada. Então, em Criciúmal teriam 2 viaturas, com pelo menos 2 guardas em cada viatura, portanto 4 atuando num turno de 12 horas, ou como as prefeituras, como as administrações considerar mais viável. Então, 2 viaturas em Tenente Portela e 2 em Criciúmal. Cada uma dessas viaturas com 2 guardas, com 2 agentes, 2 patrulheiros. Então, Tenente Portela e Criciúmal teriam 4. Mas a contratação para aquela cidade, para a questão da troca de turno, e aí nós temos que analisar aí com mais cuidado, com mais cautela, mas cada uma então teria 4 patrulheiros que estariam no turno de serviço trabalhando e 4 que estariam de folga, portanto eles estariam à disposição para troca quando necessário, né? Então o que acontece? Tenente Portela e Criciúmal teriam, portanto, cada uma 8 patrulheiros da Guarda Civil, 4 em serviço e 4 no seu tempo de folga. E ainda Tiradentes do Sul poderíamos disponibilizar uma viatura com 2 agentes também, portanto a contratação ali seria de 4
porque 2 estariam em serviço e 2 de folga, certo? Para fazer as trocas de turno. Eu não sei se estou sendo bem claro, mas eu espero que sim. Eu estou tentando falar de forma rápida e concisa. Então é o seguinte, só em Tenente Portela, Criciúmal e Tiradentes do Sul, nós teríamos 20 agentes, 20 guardas que estariam nessas localidades. 8 em Tenente Portela, 8 em Criciúmal, perdão, já são 16, e mais 4 em Tiradentes do Sul, são 20. Os outros 30 nós estaríamos destacando para Três Passos, na base da Guarda Civil. Esses 30 seriam disponibilizados da seguinte forma, pelo que eu estou imaginando, pelo que eu estou planejando. Seriam 4 viaturas que estariam a serviço de patrulha e uma que seria para o comando, certo? Mas que também estaria à disposição para atender as demais ocorrências. Mas a princípio, as 4 viaturas, poderíamos fazer uma divisão dentro da Guarda Civil, que seria o GAP, que é o Grupo de Ações Preventivas, que seria uma equipe, ou 2 equipes no caso, que estariam prontas para atender ocorrências de maior potencial ofensivo. Portanto, em cada viatura do GAP, que seriam 2, dessas 4 viaturas que nós teríamos em Três Passos à disposição, mais a do comando, essas 4 viaturas seriam o seguinte, 2 da patrulha normal, assim como teria em Portela, em Criciúmal e Tiradentes, com 2 patrulheiros em cada viatura, portanto 4 estariam atuando no serviço de ocorrências mais tradicionais, na patrulha convencional, vamos dizer assim, e as 2 outras viaturas que estariam à disposição seriam para o GAP, que seria uma espécie de POI, que é o Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar, só que no caso da Guarda Civil seria o Grupo de Ações Preventivas, o GAP. Então cada viatura do GAP poderia atuar com 3 integrantes em cada viatura, totalizando 6. Então nós teríamos em Três Passos 10 guardas municipais atuando no turno de serviço, né, de 12 horas, ou como for organizado, e outros 10 que estariam de folga, no caso, para fazer as trocas de turno. Então, atuando em Três Passos, nós teríamos 20 à disposição, sendo 10 em cada turno. E mais os 4 em cada turno, no caso em Tenente Portela e Criciúmal, e 2 em Tiradentes do Sul. Mas nós não esqueceríamos, claro, das cidades como, digamos, Humaitá e Bom Progresso, que inicialmente não contariam com uma equipe fixa, mas teriam total suporte. No caso, o Humaitá teria o suporte direto de Criciúmal e Bom Progresso teria o suporte direto de Três Passos. Mas considerando que Três Passos atenderia não apenas Bom Progresso diretamente, mas também todas as cidades que compõem esse consórcio público. Portanto, Três Passos, embora tivesse um efetivo um pouquinho maior de viaturas e de pessoal, mas ela estaria à disposição, juntamente da Brigada Militar e das demais forças de segurança, estaria à disposição para atuar também em Tenente Portela, em Criciúmal, em Tiradentes do Sul, em Humaitá, Bom Progresso. Então, seria organizado dessa forma, no sentido de manter equipes fixas. Aí os outros 10 integrantes que restaram, porque ficariam 30 para Três Passos, 10 atuando na cidade no horário de serviço e os outros 10 de folga para fazer as trocas de turno. Os outros 10 atuariam dentro do setor administrativo, que é necessário ter também. Então, a princípio, essa seria a minha ideia, o meu planejamento do que nós poderíamos aproveitar no sentido de contratação de 50 guardas para atuar em Três Passos e nessas cidades da região celeiro que podem, por meio de consórcio público, utilizar reciprocamente o serviço da guarda.